Olá, bem-vindos ao Budismo na Vida Diária. Hoje estudaremos a carta A Prática dos Ensinos do Buda. Esta escritura é uma convocação apaixonada de Daishonin a seus discípulos para que dediquem a vida ao Kosen Rufu. Ele ensina que devemos ter um espírito combativo e lutar contra as dificuldades diárias sem medo. A prática dos ensinos do Buda é uma escritura que nos ensina o espírito fundamental da prática da fé para conquistar a vitória absoluta. Vamos começar explicando o título desta escritura. Literalmente, prática dos ensinos do Buda significa praticar exatamente como o Buda ensina. Em outras palavras, significa praticar igual o Buda pratica. Exatamente como o Buda ensina, pode ser interpretado também como exatamente como o mestre expõe. Enfrentando severas perseguições por toda a sua vida, pela causa do budismo, inclusive sendo exilado à ilha de Sado, quando desenvolveu essa escritura, Nichiren Daishonin leu com a própria vida o ensinamento correto do Sutra de Lótus, praticando-o exatamente como o Buda ensina. E assim, Daishonin fez de si mesmo um exemplo de prática dos ensinos do Buda para os seus discípulos. Dessa forma, essa escritura descreve que os autênticos discípulos devem se esforçar para realizar os nobres ideais do budismo, sem medo das dificuldades. Um ótimo estudo a todos. A carta A Prática dos Ensinos do Buda está datada de maio de 1273 e foi composta em Ichinosawa, no período em que Nichiren Daishonin estava injustamente exilado na distante e gelada ilha de Sado. Neste texto, o Buda encoraja seus discípulos a seguirem o seu exemplo de praticar o Sutra de Lótus como o Buda ensina e diligentemente defender a sua fé. Na época de Daishonin, o exílio em Sado era equivalente a uma sentença de morte. A maioria dos condenados a viver nessa remota ilha jamais retornava. A vida de Daishonin esteve em constante perigo durante todo o tempo em que ele permaneceu lá. Sem temer as dificuldades e privações indescritíveis, Daishonin proclamou a sua luta como Buda dos últimos dias da lei, para iluminar a humanidade coberta pelas trevas, com a sabedoria da iluminação universal. Antes de lermos a frase do Gosho, queremos propor uma reflexão. Sabemos que cada participante desta atividade enfrenta desafios que às vezes parecem muros intransponíveis. A pergunta é: como ter força para enfrentar e vencer todas as nossas dificuldades? Esse é o tema principal de hoje. Chegará o momento em que todas as pessoas abandonarão os vários tipos de veículos e assumirão o veículo único do estado de Buda. E somente a lei mística florescerá por toda a terra. Quando todo o povo recitar o Nam-myoho Renge-kyo, o vento já não vergará os ramos e a chuva não mais cairá torrencialmente até cavar a terra. O mundo se tornará como nos tempos de Fu-si Shen-nung. Na presente existência, as pessoas serão libertadas das desgraças e das catástrofes e aprenderão a arte de viver muito tempo. Perceba que virá o tempo em que será revelada a verdade de que tanto a pessoa quanto a lei não envelhecem e não morrem. Não pode haver a menor dúvida sobre a promessa do Sutra de paz e tranquilidade na presente existência. Esta frase apresenta uma imagem de como seria o mundo quando o Kosen Rufu fosse alcançado. A certeza, a determinação contida nessas palavras escritas por Nichiren Daishonin, em circunstâncias totalmente desfavoráveis em que ele vivia, é algo extraordinário. O seu coração sincero e benevolente, desejando a felicidade de toda a humanidade, foi perfeitamente compreendido e colocado em ação pelos três mestres, Makiguchi, Toda e o presidente Ikeda. Hoje, por praticar exatamente como o Buda ensina, a SGI se expandiu para 192 países, tendo como base a revolução humana de cada pessoa. Tudo se deve à confiança que os membros de cada país conquistaram por meio de incansáveis esforços para se aproximar das pessoas, de suas comunidades e bairros, realizando sinceros diálogos e fortalecendo os laços de amizade.
A nossa organização mantém uma ligação direta com o Buda Nichiren Daishonin, por basear tudo no Gosho, nos seus escritos. Em todas as épocas, o Gosho sempre será o ponto primordial da Soka Gakkai. Esse espírito fundamental, que é também a chave para a vitória absoluta, é destacado neste escrito, a prática dos ensinos do Buda. Chegará o momento em que todas as pessoas abandonarão os vários tipos de veículos e assumirão o veículo único do estado de Buda. E somente a lei mística florescerá por toda a terra. Chegará o momento em que todas as pessoas abandonarão os vários tipos de veículos e assumirão o veículo único do estado de Buda, e somente a lei mística florescerá por toda a terra. Esse importante trecho indica o tempo em que a lei mística, ou seja, o Nam-myoho Renge-kyo, a lei suprema para se manifestar o estado de Buda para a qual o Buda se iluminou, será amplamente aceita como o ensinamento correto do budismo. Vamos entender um pouco mais a fundo sobre o trecho "Todas as pessoas abandonarão os vários tipos de veículos e assumirão o veículo único do estado de Buda". Vários tipos de veículos refere-se aos 3 veículos do estado de erudição, de absorção e de bodhisattva. Ou, em outras palavras, 3 veículos indica os ensinamentos de nível inferior, que buscam apenas os estados de erudição, absorção e bodhisattva. Em contrapartida, o veículo único do estado de Buda refere-se ao Sutra de Lótus, que é o único ensinamento que permite a todas as pessoas manifestarem o estado de Buda. Nichiren Daishonin não está dizendo que uma escola budista ganhará o domínio sobre todas as outras. O que ele quer dizer é que a lei mística virá a funcionar como o princípio orientador fundamental da sociedade, sem oposição nem impedimentos. O vento já não vergará os ramos e a chuva não mais cairá torrencialmente até cavar a terra. O mundo se tornará como nos tempos de Fu Si Shen Nung. Quando acreditamos na lei mística, que nos dá a base da santidade da vida, e recitamos o Nam-myoho Renge-kyo, ainda que venham ferozes tempestades ou que chuvas torrenciais causem estragos, transformamos positivamente qualquer dano ou consequência negativa de acordo com o princípio da transformação do veneno em remédio. O presidente Ikeda explana essa frase afirmando que não significa que não haverão mais problemas e dificuldades, mas, ensina ele, quando nos deparamos com adversidades, teremos força espiritual e conseguiremos vencer sem desespero. Quando 1, 2, 100, milhares de pessoas também colocarem em prática a lei mística, naturalmente a sociedade e o meio ambiente mudam. O que o Buda ensina é que devemos estabelecer a dignidade da vida exposta pelo budismo como princípio orientador fundamental da sociedade. A forma de expandir essa rede de amizade com base na lei mística é por meio do Shakubuku. O Shakubuku é um ato de supremo respeito a todas as pessoas. É o apoio espiritual necessário à época em que o benefício deste ensinamento deve ser compartilhado entre as pessoas. Quando o humanismo do budismo Nichiren ganhar ampla aceitação, tornando-se a corrente filosófica da sociedade e evoluir para um valor comum da humanidade, com base no respeito à dignidade e no valor da vida, viveremos uma época em que a força espiritual de cada pessoa estará ligada umas às outras, proporcionando uma grande correnteza de avanço do Kosen-rufu mundial. O Kosen-rufu é realizado, portanto, por meio de um diálogo sincero com as pessoas que estão bem diante de nós. Retomando a nossa pergunta inicial, como ter força para enfrentar e vencer todas as nossas dificuldades? Mesmo que estejam diante de situações que parecem um muro intransponível, não devem desistir nem desanimar. A prática do budismo Nichiren existe para romper a escuridão e trazer luz e felicidade no dia a dia. Praticar igual o Buda ensina significa cavar a felicidade no local em que se encontra e diante da situação atual. Como cavar essa felicidade? Não há outra forma senão recitar o Nam-myoho Renge-kyo,
acreditando na lei mística, mesmo diante das mais ferozes adversidades. Portanto, prática da fé é continuidade, é jamais desistir ou retroceder diante das adversidades. A frase citada no Gosho, paz e tranquilidade nesta existência, indica o estado de vida que se conquista quando você encara cada situação, convicto de que há saída, que você tem o poder de vencer tudo e transformar esses grandes obstáculos em iluminação e felicidade. A postura dinâmica e combativa em prol do Kosen-rufu, sem ser derrotado por nenhuma dificuldade, é um exemplo de verdadeira paz e tranquilidade nesta existência. Transformar o karma em missão é jamais ceder diante das provações e continuar acreditando nas pessoas e incentivando cada uma delas. Qualquer que seja a sua situação, recite o Nam-myoho Renge-kyo em abundância e pratique o Shakubuku com alegria. Faça da dificuldade o motivo para provar a validade do budismo e a grandiosidade do Mestre. Quando nos esforçamos na prática budista, nosso estado de Buda é ativado de forma poderosa. A nossa vida transborda com uma alegria suprema. No espírito da abnegada dedicação ou de não poupar a própria vida, ensinados no budismo Nichiren, não há qualquer sentimento trágico de autossacrifício. Quando desafiamos a nós mesmos com vigor, uma alegria pulsa para sempre e de forma vibrante em nossa vida. Caros companheiros que estão participando deste BVD, vamos nos dedicar intensamente à recitação do Nam-myoho Renge-kyo pela nossa felicidade, dos familiares e amigos, dialogando com cada pessoa e incentivando-as a jamais desanimar. O presidente Ikeda afirma que ao nos dedicarmos por completo ao Kosen-rufu, desfrutaremos de um profundo sentimento de felicidade e realização. Enfrentar e transformar as dificuldades enormes do seu cotidiano com um estado de vida sereno e expansivo é em si a paz e tranquilidade nesta existência. A meta da paz e tranquilidade nesta existência não é para ser encontrada simplesmente em alguma comunidade ideal num futuro distante. Ela descreve o estado de vida daqueles que praticam fielmente o ensinamento correto do Sutra de Lótus para a felicidade de si mesmos e para concretizar uma terra pacífica e tranquila. As batalhas que Nichiren Daishonin enfrentou, as batalhas que os três mestres Soka enfrentaram, a postura dinâmica deles ao combater o mal em prol do Kosen-rufu sem serem derrotados por nenhuma dificuldade, esses são exemplos brilhantes da verdadeira paz e tranquilidade nesta existência. Esse é o real significado desse conceito no budismo. Concluindo o estudo de hoje, vamos reforçar o ponto principal. Praticar exatamente como o Buda ensina, no final das contas, está em lutar pelo Kosen-rufu, esforçando-nos com o espírito de abnegada dedicação e de não poupar a própria vida. O Kosen-rufu envolve uma transformação interna na vida das pessoas. A fé na lei mística é uma força automotivadora. Para nutrir a nossa fé, é indispensável empreender dedicados esforços em dialogar com as pessoas, uma a uma, fazendo que confiem em seu potencial para mudar a si mesmas a partir do seu interior. O Kosen-rufu é realizado com diálogo tenaz e o brilho do humanismo daqueles que praticam o Shakubuku. A luta pelo Kosen-rufu é uma sucessão de dificuldades, mas são esses esforços constantes que nos permitem manifestar o estado de Buda, que é acompanhado por uma alegria insuperável. A chave para uma vida de felicidade e repleta de esperança é agir com base no firme juramento Seigan de realizar o Kosen-rufu, exatamente como o Daishonin ensina, isto é, exatamente como o Mestre ensina. Agradecemos a todos pela participação nesse Budismo na Vida Diária. Muito obrigado a todos.